boa noite, você que está ligadinho aqui na BMC News, no programa Sou Bem-Cedido, nosso encontro de toda quarta-feira, às 20 horas, onde a gente sempre traz um convidado que vem falar um pouquinho da sua vida, da sua história e mostrar que é possível ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Eu estou aqui com o apresentador, meu amigo, sócio, Vandic Silveira. Boa noite, Vandic. Boa noite a todos, boa noite, Fred. Como é que vocês estão, meus caros? Estou ótimo. Ótimo. Bom, agora. Ele já deu spoiler, Então já vamos voltar nele então, Vandic. Vamos voltar nele então. Ele, evangelizador, é cantor, ele é o líder da banda Dom, hoje deputado estadual do Rio de Janeiro, nada mais, nada menos que o nosso amigo Fred Pacheco. Fred, boa noite. Boa noite, Júnior. Boa noite, Vandic. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. É uma honra poder dividir um pouco desse momento falando de uma questão que eu acho que é importante, que para mim eu entendo como bênção. Então é isso que a gente vai partilhar aqui. Ser bem-sucedido em todas as áreas da vida é possível, né, Fred? Claro que é, sem dúvida nenhuma. Aliás, eu entendo como evangelizador, como uma pessoa que fala das coisas da fé, entendo que Deus nos fez para a felicidade. Deus não criou a humanidade para o sofrimento, né? Cada um ele recebe esse dom da vida, o dom de viver essa perspectiva, que precisa ser uma perspectiva da felicidade. Só que a felicidade é, sobretudo, conectada com o propósito de servir, né? Porque aí é que é de fato a chave da questão. Quando a gente consegue perceber que a gente deixa um legado, e o legado ele só pode ser deixado desde o momento que a gente serve para algo, não é? Então, se eu consigo fazer isso, sem dúvida nenhuma, eu sou bem-sucedido em qualquer coisa que eu faça. Legal. Você quer ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida? É fácil. É fácil, né, Vandic? É só entrar no www.soubencedido.com.br que nós queremos ajudar as pessoas a serem bem-sucedidas. Nós temos uma ponte. Na verdade, é uma ponte, né? Não é o... Essa ponte faz com que você precise caminhar, cruzá-la, né? No meio da ponte, lá embaixo, tem um rio, é tortuoso, que é a vida. Não dá para a gente escapar das intempéries da vida, e elas são necessárias para que a gente cresça. No entanto, existe uma ponte para cruzar esse rio tortuoso, que requer alguns tipos de competências mentais, emocionais e competências no fazer, né, de conhecimento, aplicação, experiência. Agora, o resto depende de você, né? Quando você recebe esses ensinamentos são ferramentas. Sim. E cruzar a ponte, caminhar para o outro lado, perder o medo de cruzar, encontrar o que tem do outro lado, isso é uma coisa que você precisa desenvolver. Mas a gente tem ferramentas para a gente juntos cruzar essa ponte sobre um rio tortuoso. É isso. E para você conhecer um pouco mais, você vai ver que tem um QR Code aqui na tela. Você pega o seu celular, coloca lá e você vai falar com a Keila. Ela é responsável para cuidar de você que assiste a BMC News. Então é só você chamar ela vai explicar, ela vai trazer mais detalhe para vocês e tenho certeza que a sua vida vai ser totalmente diferente a partir do momento que você conhecer essa ponte que o Vandic falou. Mas voltando aqui pro Fred. Fred, de onde você veio, cara? Onde você nasceu? Você é carioca? Não, eu não sou carioca. Eu sou do interior de São Paulo. Eu sou de Sorocaba. Eu jurava que você era do Rio. Não, então. Nós moramos muito tempo no Rio, mas eu sou do interior de São Paulo, sou de Sorocaba. Aliás, um beijo para todo mundo lá de Sorocaba. E eu cresci numa família muito simples. Meu pai trabalhava em rede de supermercado, ele se esforçava muito, foi um homem muito trabalhador. Minha mãe era do lar, né? E nós somos em 4 irmãos, né? Eu, meu irmão Márcio, que é meu irmão gêmeo, né? Márcio Pacheco, a Bianca e a Ariela. E nós fizemos um caminho como muitas famílias no Brasil, né? Com suas dificuldades, estudando em escola do Estado, tendo a sua infância na rua, muito mais do que hoje, conectada aos aparelhos, né? De celulares e tal. Mas eu posso dizer que nossa infância foi uma infância muito bonita, muito simples, e a gente aprendeu de fato a brincar, né?
Tivemos algumas dificuldades, claro, como eu disse, na própria vida, assim, meus pais se separaram em um determinado momento da vida, então também passamos por essa dificuldade, vivemos um tempo difícil da relação dos dois, e isso também fez com que nós também tivéssemos a oportunidade de crescer diante daquela situação. E aí, com mais ou menos com 16 anos, eu fui para o Rio de Janeiro, meu pai foi trabalhar lá, e aí nós fomos, a família toda foi para lá, foi estudar, trabalhar, etc. E começamos lá a tentar sobreviver, né? E lá, é engraçado que aí aconteceu uma coisa muito interessante, porque com 14 anos eu conheci Jesus, né? Essa expressão que é muito usada. Eu fui parar num grupo jovem da Igreja Católica e fiz um retiro de jovens. E na época eu fui meio que enganado pelo pessoal do retiro, dizendo que era para ser como se fosse uma fazenda, um jogo, uma brincadeira, e era um retiro, com pessoas que pregavam, que falavam sobre a importância da família, de não entrar nas drogas, enfim. Eu também fui enganado assim. Então, eu sei que você também passou por isso. E aí eu e meu irmão, nós participamos desse grupo que chamava DISPA, que é Discípulos de São Paulo Apóstolo, vinculado lá à paróquia São Paulo Apóstolo, lá em Sorocaba, e aí a gente começou a ter uma mudança de vida, literalmente, né, prática, porque a gente percebeu que as pessoas, elas tinham ali naquele grupo, né, elas expressavam uma felicidade que nós não tínhamos em casa, que a gente não conseguia enxergar, e que ao longo daquela caminhada, com todas as dificuldades da adolescência, a gente percebia que era possível ser feliz, mas sem precisar enveredar por um caminho ruim, e que a gente, até pela nossa história, pelas dificuldades que nós tínhamos na infância e adolescência, a gente tinha, eu digo que, entre aspas, a gente tinha tudo para dar errado. E aí a gente acabou dando certo porque a gente o caminho começou a ser trilhado ali porque a gente estava ligado às coisas da fé. Então, nossa fé começou a ser construída ali em Sorocaba, com 14, 15 anos. E aí, com 16, no Rio de Janeiro, a gente conhece a comunidade Bom Pastor, que é vinculada, que é a comunidade da Renovação Carismática, sim, que é um movimento da Igreja Católica. Para quem não conhece ou para quem nunca viu, ele é muito similar. Quem frequenta um grupo de oração, né, da Renovação, parece até um culto evangélico, porque ele tem um contexto mais oracional, espiritual, ele tem um vínculo talvez um pouco mais aquecido, vamos chamar assim, a fogo do Espírito Sim. Santo, né, que se motiva. E a Renovação, ela ajudou muito a gente se aproximar da música, porque a música é muito presente à Renovação Carismática, às missas. Então a gente ali ficou muito envolvido. Eu e meu irmão, a gente ali muito envolvido com toda a questão musical. A gente sempre gostou de música, a música sempre foi um contexto muito presente na nossa vida. Então vocês não tocavam antes, então? Não, a gente com os nossos 14, 15 anos, a gente já, assim que conheceu a igreja, a gente via que a música estava presente. O meu pai, ele gostava de tocar violão, ele cantava e tal, ele via que a gente gostava de cantar, mas a música se formou mesmo a partir desses 14, 15 anos dentro da igreja. E aí a gente percebeu que era possível cantar, enfim, não tinha nenhum contexto profissional. A música católica, sobretudo, ainda era muito amadora naquele momento, né? Só tinha alguns expoentes, como o Padre Zezinho, o Padre Fábio nem estava ainda, era seminarista e tal, mas a música, ela tinha um contexto muito mais litúrgico do que efetivamente do business, né? Do show, da coisa do entretenimento, do entretenimento, né? Os evangélicos já tinham essa caminhada, a gente já via isso mais. Eu, inclusive, conhecia e cantava e acompanhava a música, o que a gente chama de música gospel, né? Uhum. E que só se chama gospel porque eles foram os primeiros a fazer, porque gospel é evangelho e o católico também não deixa de cantar uma música do evangelho, não é? Então, mas naquela época a gente aprendeu muito com essa maneira profissional de fazer canção, né, dos nossos irmãos protestantes. E aí, nesse caminhar ali no Rio de Janeiro, eu já tinha começado a pensar em que faculdade fazer. Conversei com meu pai, eu quero fazer música porque é o que eu amo fazer, e meu pai me disse assim: meu filho,
música você pode fazer em qualquer lugar, você pode fazer a escola X, Y, mas vai fazer uma faculdade normal, ele falou para mim na época. Ele falou assim, eu queria que você estudasse alguma coisa. E na cabeça dele era medicina, engenharia ou direito, né? Na cabeça do meu pai ali, né? E é engraçado que era um homem que não tinha curso superior, mas ele falava muito sobre a necessidade da gente ir lá e procurar. Bom, enfim, foi literalmente isso. Como eu gostava muito de história, eu gostava muito de escrever, eu tinha uma certa facilidade em conversar e falar e tal. Vocês vão ver aqui que eu falo para chuchu. Então, eu conversando com alguns amigos, eu imaginei que o direito seria um bom caminho para mim e fui fazer direito. Escolhi o direito como faculdade. E logo em seguida, no meio tempo, estou resumindo bastante, mas a música ela começou a se firmar, ela foi se construindo como um caminho viável para o que a gente chama de missões, ou seja, a gente começava a gravar algumas coisas, aí veio o Padre Marcelo, começou a dar uma como é que eu vou dizer, colocou luz à música católica, tirou um pouco daquele gueto da música que ficava só diante da igreja e passou a ser um olhar um pouco mais... E quase junto começou o Padre Zeca também, então, aí eu ia falar do Padre Zeca, e nós éramos da paróquia do Padre Zeca, lá no Rio de Janeiro. Mas não tem nada a ver com a comunidade de Bom Pastor? Então, tem mais ou menos, porque o que acontece? A comunidade de Bom Pastor, ela fica em Copacabana, na paróquia Nossa Senhora de Copacabana, e o Padre Zeca ficava na paróquia da Ressurreição, que era... Vizinha, né? E o Padre Zeca, ele exatamente naquela época, a gente com lá nossos 18, 19 anos, ele estava recém-formado, ele tinha 24, 25 anos, era recém-padre e estava numa explosão ali. Ele tinha acabado de lançar o movimento Deus é 10, né? E que era um movimento jovem e que virou talvez um dos grandes maiores eventos da Igreja Católica nas areias de Copacabana. E juntava lá 30, 40 mil pessoas num evento, num show. Então, e ele e o Padre Jorjão fizeram esse contexto todo lá. A gente era da banda Bom Pastor, eu e meu irmão, nós participávamos da banda Bom Pastor. E o Padre Zeca precisava de uma banda para o acompanhar, assim como o Padre Marcelo faz até hoje. Precisava de uma banda para acompanhar, ele escolheu a banda Bom Pastor para ser a banda de apoio dele. Entendi. E o Márcio, na época do Deus é 10, fez o jingle. Então a música Deus é 10 é do Márcio, é do meu irmão. E aí a gente acabou se aproximando muito. A banda Bom Pastor acabou sendo de fato a banda de apoio do padre. Começou a rodar pelo Brasil, começou a estourar toda, assim, ficar conhecida. Bem nessa época, em 97, eu sou escolhido junto com alguns jovens a montar uma banda e participar do encontro do Papa João Paulo com as famílias lá no Rio. Eu fui vocalista da banda. E aí entra uma coisa muito interessante na minha vida, que foi o fato de eu pedir licença da banda Bom Pastor, porque eu me achava o cara mais, já que eu estava sendo chamado para ser o cantor do Papa, eu resolvi fazer carreira solo naquele momento, de 97 para 98. E quando eu saio da banda, a banda literalmente passa a fazer sucesso. A banda Bom Pastor passa a fazer sucesso com o Padre Zeca. Depois que você sai? Depois que eu saí. Assim que eu saí. Como é que você lidou com isso? Foi muito difícil, muito, muito difícil para mim. Porque na minha cabeça eu lutava tanto para vencer, mas fazer sucesso com música católica, com a música, e na hora que eu saio da banda para fazer carreira solo, a banda começa a fazer show pelo Brasil todo. E o Márcio assume o vocal da banda. Seu irmão aí? Meu irmão assume o vocal da banda. Olha que coisa, né? Isso acontece no mundo corporativo, né, Bangi? Esses altos e baixos são inerentes à vida e principalmente à vida corporativa, né? A gente toma decisões, essas decisões implicam em aberturas e fechamentos de portas e janelas, né? A gente não pode esperar que as nossas decisões não tenham consequências. Acho que um dos primeiros princípios que a gente tem aqui para falar, anota aí, pessoal, que é super importante, é ser extremamente honesto em assumir o nosso erro e o nosso acerto. Acho que esse é um ponto que tem que levar para casa. Outra coisa que eu ia comentar é que o seu pai é dos meus. E o seu pai está em linha com um pensamento que é muito fundamental nas pessoas que são bem-sucedidas. O homem feliz não é o homem que faz o que quer, mas é o homem que é feliz fazendo o que faz. Sim. Então esse recado que seu pai passou para você,
E é interessante, porque ele falou você deveria fazer uma faculdade normal. Na cabeça dele, né? Mas, no entanto, você não perdeu de vista as suas fortalezas, os seus talentos e a sua competência. Quer dizer, mesmo dentro de uma roupagem diferente, você resgatou, manteve vivo competências, fortalezas e talentos. E eu acho que o mais interessante, Mandic, foi o fato de a gente sempre tirar o melhor daquilo que eu fazia. Então, assim, eu nunca exerci o direito como advogado, mas no 6º período eu já sabia que não era isso que eu queria, eu já sabia que eu não seria advogado, que não seria a carreira jurídica que eu ia seguir, mas eu sabia que eu podia extrair o melhor da faculdade para as outras situações que eu porventura iria viver, e não há dúvida nenhuma. Competências transferíveis e transversais, pessoal. Então, na minha cabeça isso era muito claro. E na época, por que eu tomei essa decisão? Porque eu já, no término da faculdade, eu já tinha ido para a Credicar, na antiga Credicar, e eu fiz carreira lá, fiquei 17 anos no meio corporativo, trabalhando e tendo a música como um processo paralelo, que aí é o contexto da evangelização. Vou contar agora a minha saída do Bom Pastor para a formação da banda Dom, que foi crucial para entender que de fato eu estava onde era para eu estar, né? Mas no meio do caminho tinha o meu início dentro do projeto do meu caminho corporativo, entrei como atendente de telemarketing na Credicar e fiz carreira até sair como gerente geral de projetos. Então, e é legal isso que você está falando, Márcio. Fred, confundiu com o seu irmão, é gêmeo? Os dois é igualzinho. Mas, Fred, é importante isso, porque quando as pessoas elas te olham, muitas pessoas que te conhecem, assistem, né? Não sabe desses bastidores, né? Cara, de fim de semana eu tô viajando, eu tô tocando tal, e tô lá na Credicar construindo minha carreira corporativa. Às vezes o pessoal não tem essa noção, né, Vandir, que o quanto a gente tem que abrir mão de muitas coisas pra gente dar conta de tudo aquilo que a gente quer, né? E para mim era uma necessidade prática. Na minha cabeça era isso, assim, eu precisava me manter, precisava me sustentar. Então, quando eu fui trabalhar no meio corporativo, era porque literalmente eu tinha uma meta, um objetivo claro de exemplo, aqui eu não vou. Isso é naquela época, o contexto hoje é muito diferente, né? Mas naquela época meu pai sofria muito com o aluguel. Então, na minha cabeça era: eu preciso trabalhar para comprar um apartamento e para não pagar aluguel. Então, eu aprendia muitas vezes com as situações de dificuldade que meu pai ou minha mãe tinham, eu traçava um objetivo e eu ia buscar da forma mais justa possível, honesta possível, mas eu não media esforços para fazer o que fosse preciso, né? Então, na minha cabeça, assim, eu tinha um sonho, eu queria ser músico. Só que eu também tinha um processo de racionalidade muito prático na minha cabeça. Né? De música católica, naquele momento, não era possível viver. Então, eu precisava trabalhar em outra coisa e construir um caminho paralelo até que eu pudesse fazer, de fato, um caminho que fosse consistente na música católica, que não era só o meu projeto, né? O cenário ainda não estava construído, não era maduro para que eu pudesse viver da música católica. Você acha... E aliás, desculpa te cortar, acho que nem hoje ainda está. Acho que a minha geração ainda não vai enxergar, por exemplo, porque hoje a gente percebe, são poucos artistas católicos que de fato vivem só da música católica, diferentemente dos cantores evangélicos, porque o público ainda não está acostumado com esse processo. Tanto que no início nós falávamos sobre isso, né? Existe um contexto da missionariedade e que causa no católico uma ideia de gratuidade. No momento em que se oferece um show, por exemplo. Sim, claro. Porque eles entendem que é somente a missão. E não que não seja, mas o Padre Zezinho define isso muito claro, né? Não é pecado ser artista. Sim. E o artista precisa receber o seu salário como artista. É claro que aí existe aí uma ponderação em relação àquilo que se ganha um artista secular, que a gente chama, e um artista católico. Aí existe toda uma questão de bom senso que a gente precisa trabalhar isso. E isso aconteceu nessa virada. Quando eu saio do Bom Pastor e passo literalmente um momento de deserto aí de 98 para 99, eu faço uma pergunta para Deus. Eu falo: Deus, o Senhor está tirando aquilo que eu mais amo fazer, que é cantar, que é música, mas eu continuo trabalhando, estou fazendo as minhas coisas. E eu quero continuar te servindo. Mas se o Senhor não quiser que eu faça com a música, então o Senhor me mostra, né? E aí foi como se não é mágica, né? A gente não escuta uma voz do além, a gente sente a paz no coração quando a gente escuta
as coisas de Deus, né? E eu lá, fazendo um momento de oração, peguei a Bíblia e li aquela passagem que falava sobre Isaac e o Isaac e Abraão, onde Abraão entrega Isaac como a maior prova de amor que ele poderia dar para Deus. E eu entendi que a música era o meu Isaac, que eu entregava tudo que eu fazia nas mãos do meu Deus, ou eu não seria mais cantor católico, ou eu não ia falar dele mais. E aí nasceu, nesse momento de deserto, a canção que hoje talvez seja uma das canções mais conhecidas no meio católico, que é a canção Tudo é do Pai, né, que eu compus, depois o Padre Fábio gravou, o Padre Marcelo, e acho que talvez ela tenha mais de 50, 60 gravações já, de artistas diferentes, até seculares. Jair Adriane gravou, Mariana e Mateus, sertanejo, forró, tem muitas gravações dessa canção. E ela se tornou foi a primeira música gravada pela Banda Dom, que daí fez com que a Banda Dom ficasse muito conhecida, ela acabou estourando, a música ficou entre as mais tocadas naquela época, e no início dos anos 2000, a Banda Dom chegou, só com esse disco, vendeu mais de 200 mil cópias, e aí a banda foi projetada para o universo católico. Para o mundo católico é muita coisa. Que é muita coisa. 200 mil né? cópias é muita coisa. Então, e hoje, sem dúvida nenhuma, a Banda Dom ainda continua, tem 23 anos de caminhada. O Felipe e o Augusto, a gente continua juntos, são 5 CDs gravados, um DVD, e é uma carreira paralela, cada um tem o seu trabalho, eles são professores, trabalham também com outras atividades. E eu continuei fazendo o meu caminho, né? No meio corporativo, e chegou um determinado momento que eu resolvi sair da empresa para poder fundar a minha produtora, e depois fundei a produtora, começamos a fazer um trabalho mais profissional com a música, e depois unir todo o processo. A gente fazia muita pregação, né, nas igrejas, etc. E a gente percebeu que havia uma possibilidade da gente começar a falar das coisas que Deus falava no nosso coração, mas de uma maneira mais profissional, para atingir o coração das pessoas. E aí surgiu uma empresa de treinamento também, de consultoria. Então eu comecei a fazer com que isso se tornasse uma realidade. E aí, até a mudança de chave para política. Mas olha que bacana, né? Antes de a gente chegar na política, eu quero até a opinião do Vandir, o que ele acha, o Fred também responder, porque assim, tem muita gente que acha, quando envolve a vida espiritual, que a gente só precisa do dom divino e nada mais, né? E não é bem assim, né? Claro que não. Então, o Fred, você continuou trabalhando, você se formou em Direito. Sim, formei em Direito, depois fiz pós-administração. MBA em projetos. E aí você foi crescendo na Credit Card. Exatamente. Ou seja, você acha que todo esse crescimento que você teve, né, esse paralelo da música com o mundo corporativo, te preparou para você montar a sua produtora? Porque ele se torna empresário, né? Exato. Eu tenho certeza que isso é o verdadeiro milagre, Júnior. Eu falei hoje na minha rede social, aliás, eu queria, se eu puder falar para a turma, quem quiser, @Fred Pacheco, Fred Pacheco RJ, Fred Pacheco RJ. Eu falei sobre isso, gravei um pequeno vídeo antes de vir para cá, inclusive, porque hoje eu passei por uma situação onde na minha oração, pedi um milagre para Deus. E todos nós precisamos de um milagre. Seja qual for, em qualquer área da vida. Às vezes a gente está passando uma situação, e o que é um milagre? O milagre é uma intervenção diante de uma situação, se eu acredito nisso, diante de uma situação onde eu não tenho mais controle, onde fugiu o meu controle diante daquela situação. Então eu estava conversando com Deus, falo, Senhor, preciso que o Senhor me resolva essa situação, porque eu já não posso mais fazer algo. E no meu coração veio exatamente a pergunta que ele me devolve, dizendo, tá bom, mas você já fez tudo o que você podia fazer? Opa. Porque é a grande questão. A gente muitas vezes pede um milagre, mas não entrega tudo que a gente pode fazer para ser partícipe do milagre. Em qualquer lugar da Bíblia, seja Antigo ou Novo Testamento. Em nenhum momento, nenhum milagre, existe Deus coloca o ser humano apartado daquela situação. Aliás, em muitos exemplos, Deus inclusive pergunta o que você quer que aconteça. Com o cego Bartimeu é exatamente assim. Parece óbvio, o cego Bartimeu chega diante de Jesus e fala, me cura. Aí Jesus olha para ele e fala assim, mas o que você quer que eu faça? Mas como assim? Não parece tão óbvio. Eu quero ver, afinal não estou vendo. E Jesus olha para o coração daquele homem e diz,
Mas o que você quer que eu faça? E por que Jesus faz isso no coração? E por que Jesus faz isso no meu coração? É para ativar uma questão que a gente muitas vezes faz sem pensar. E no mundo corporativo é muito comum, as pessoas não entendem que quanto mais você ativa a tua possibilidade de ter consciência do que você faz, mais você mantém foco, mantém planejamento, mais você tem capacidade de fazer as coisas com efetividade, com eficácia, com eficiência. As pessoas fazem as coisas como? No piloto automático. Vivem no meio corporativo no piloto automático. Anota aí. Acordam, levantam, pega o celular, não sei o quê, leva o filho na escola, volta, vai para a empresa, até faz com uma certa qualidade, mas não ativa o processo de ter absoluta consciência no que faz para entender, puxa, será que eu estou de fato fazendo tudo que eu posso fazer? Estou colocando o meu algo a mais, aquele 1 centímetro do sarrafo, né, que o campeão olha para ele, eu vou tentar mais um pouco. Sim. E só dá para fazer isso com a consciência absolutamente ativada, porque de maneira inconsciente você não faz nada, você não consegue fazer, não consegue dar o teu melhor. O que a gente chama do presente absoluto, né? O deep now, né? Que é o presente absoluto. Só existe hoje. Ontem acabou e amanhã vai existir se você fizer alguma coisa de hoje. Sim. E se você não ativar essa consciência da ação, né, mas não é uma ação desmedida, né, no desespero, é uma ação predicada em conhecimentos e experiência e essa inspiração que vem. E aí você age. Isso é uma coisa muito importante porque ela remete ao pragmatismo também. Né? O pragmatismo também é muito importante, que é aquela história de medir o que eu quero, o que eu tenho para poder botar em prol de buscar isso. E se você tem vamos dizer assim, um descasamento entre o que eu quero e as minhas capacidades de chegar lá, a gente ou diminui o que quer ou aumenta a capacidade. Isso mesmo. É isso. Gente, é o seguinte, sei que o papo tá bom aqui, mas tem muito do Fred ainda aqui pra gente. Vandic, a gente vai para um intervalo rapidinho e já volta, beleza? Vamos lá. Vamos pro break e a gente já volta. Estamos de volta no segundo bloco do programa Sou Bem-Sucedido. Quer ser bem-sucedido? É fácil. Tá vendo o QR Code aí? Coloca a câmera do seu celular, vai entrar no link, você vai falar com a Keila, ela que é responsável, né, Vandic? Exatamente. E nós, junto, eu, Vandic, mais a BMC News, queremos fazer de você uma pessoa bem-sucedida. Para você saber mais, é só você entrar nesse QR Code. Estamos aqui hoje com Fred Pacheco, deputado estadual do Rio de Janeiro, e essa história linda que ele traz para nós. Fred, fala para nós aí. E aí, você estava contando para nós, aí você foi para a Banda Dom estourou. Aí o seu irmão, ele foi deputado estadual durante bastante tempo, não foi? Isso é interessante. O Márcio sempre foi da política. Em 2004 ele foi eleito vereador no Rio de Janeiro. Eu já estava em São Paulo, nós nos dividimos, assim, eu fui trabalhar em São Paulo e ele ficou no Rio. Foi eleito vereador, depois reeleito em 2008. Aí em 2010 foi eleito deputado estadual, 14 e 18. Então teve 5 mandatos, teve uma história muito bonita na política, o Márcio. E aí só que chegou um determinado momento da vida que ele recebeu um novo desafio. Foi convidado para, na verdade, ele se candidata, né, para ser conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio. É uma eleição muito difícil, feita normalmente, foi votado ali na Alerj mesmo. E nesse momento eu já tinha feito uma transição. Porque eu estava com a minha produtora em São Paulo, trabalhando, já tinha toda a minha carreira voltada na parte de gestão de pessoas, projetos, etc., e com a banda em paralelo. Lembrando que, morando em São Paulo, a Banda Dom é do Rio de Janeiro. O Felipe e o Augusto, a banda nasceu no Rio. Eu estava morando em São Paulo, mas a banda... Então a gente tinha essa questão de ser uma banda interestadual. A gente viajava, eu saía de São Paulo e os outros integrantes saíam do Rio. A gente se encontrava e assim levamos a banda durante muitos anos. E aí nós temos um grande amigo em comum que, no final das contas, acabou sendo o grande incentivador do projeto político, que é o Cláudio Castro, hoje governador do Rio. O Cláudio ele trabalhou muitos anos com o Márcio.
Ele foi em 2004, quando o Márcio assumiu como vereador, o Cláudio era o chefe de gabinete dele. Então eles fizeram uma campanha muito bonita, uma caminhada de 20 anos. O Cláudio era chefe de gabinete do Márcio, era. Olha só. Era chefe de gabinete do Márcio. Em 2010, e trabalhou com o Márcio durante muitos anos. E o Cláudio, em 2016, então, o Márcio, deputado estadual, o Márcio era o líder do partido na época, no Rio de Janeiro, que era o PSC, o partido que também era o Cláudio. O Márcio, então, deputado estadual, e o Cláudio é eleito vereador em 2016 pelo Rio de Janeiro. Primeiro mandato dele como vereador. E ele passa a ser o único vereador do PSC naquele cenário no Rio de Janeiro. Em 2018, o que acontece? Em 2018, o PSC decide lançar um outsider, né, para governo do Rio, que era o Wilson Witzel. E tentaram fazer uma composição com os outros partidos, mas não conseguiram. Decidiram fazer chapa única, né? E naquele momento, o Márcio era deputado estadual, líder do partido, mas o partido estava com 1% de chance para ganhar a eleição. E o Márcio até recebeu o convite para ser candidato a vice do Wilson. Só que o meu irmão tinha que sair do mandato para poder assumir. E aí, então, o convite vai para o Cláudio, porque ele era vereador e para ele ia ser sensacional partir para esse projeto, porque Sim. Ele, vereador no primeiro mandato, 2 anos de mandato, sai para uma campanha como vice-governador, chapa única, junto com o Wilson, depois, perdendo a eleição, voltaria para a cadeira e estava tudo certo. Cláudio fazendo um mandato incrível, como vereador, etc. O que acontece? O milagre acontecendo, o Wilson Witzel ganha a eleição para governo, e o Cláudio, então, assume a vice-governadoria, assume uma série de estruturas ali dentro da vice-governadoria, por exemplo, estava o DER, o DETRAN, departamentos muito importantes, e o Cláudio é um gênio, o cara é muito preparado, também é advogado, uma pessoa que se preparou durante muitos anos nos bastidores do Márcio, inclusive, com o Márcio sempre como deputado e ele nos bastidores. O Márcio formou ele, podemos assim dizer? Não há dúvida nenhuma que o Cláudio ali foi formado pelo Márcio também, porque ele era a pessoa dos bastidores e talvez o grande suporte que o Márcio teve também. E quando a gente fala disso, né, de formação, eu acho interessante que ali, sem dúvida, é uma troca, né? Porque não há dúvida alguma que o próprio Cláudio ajudou meu irmão a chegar onde chegou, claro, né, nesse caminho. Mas, enfim, aí o Cláudio ganha. E depois aconteceu todo o processo no Rio de Janeiro, com a questão do Wilson, e o Cláudio assume como governador do Rio e faz uma mudança absurda no Rio de Janeiro. Em 23 meses, ele traz o Rio de Janeiro para um patamar de superávit, traz o Rio de Janeiro para um patamar de indicadores de diminuição de violência, e começa a ter uma visão muito diferente do que todo mundo até imaginava. E se mostra um gestor que foi capacitado e se formou ao longo de tantos anos e vem e faz uma entrega absurda. E ele, nesse momento, o que faz? Me chama, diz o seguinte, e chama o grupo, né, o Márcio e a mim, e fala, olha, o Márcio está fazendo um caminho para o Tribunal de Contas do Estado. Se ele for candidato, eu gostaria que você viesse. Se ele for para o tribunal, você vem no lugar dele como candidato a estadual. Aí eu digo, bom, eu nunca fui político, mas a minha experiência é no mundo privado. E posso te ajudar, sem dúvida nenhuma, trazendo essa visão do mundo privado para o processo legislativo. Ele falou, excelente, mas agora eu preciso, então, que você traga a tua experiência para cá. Isso foi no início de 2022. Ele fala, eu preciso que você venha assumir a área de projetos da Secretaria das Cidades e dar a tua visão do processo corporativo dentro de um setor que estava com seus problemas por ser um setor público, etc., né? E aí, em 3 meses, ele me colocou, na Secretaria das Cidades, eu assumi a vice-presidência do DER, Departamento de Estrada e Rodagem, cuidando da área de projetos e do maior programa de entrega de insumo asfáltico do Brasil, que era o programa Asfalto Presente, que foi criado e redesenhado dentro de um programa melhorado, vamos chamar assim, e ele me deu carta branca para tocar, e a gente conseguiu e foi um sucesso. E aí eu praticamente me gabaritei imediatamente para ir, o meu irmão indo para o tribunal, eu vim de fato no lugar dele, vamos chamar assim, né, para a cadeira da Assembleia Legislativa. Foi uma campanha muito difícil, de 45 dias só, 2 meses praticamente de campanha. Mesmo meu irmão tendo um legado, não é fácil transferência, a gente imagina que mas Sim. Não é fácil. Eu não conheci o Rio como ele, que estava há mais de 20 anos no Rio de Janeiro. Quer dizer, eu tive todas as dificuldades, mas a gente conseguiu montar uma estratégia com um partido pequeno,
Isso é uma outra coisa que é importante a gente falar, porque nem sempre é a quantidade de votos que faz com que você ganhe uma eleição, e sim você está num partido que, com aquele quociente eleitoral, você consiga vencer aquele desafio. Então eu hoje me considero um Davi que lutou contra Golias, contra toda uma sistemática complexa que é o Rio de Janeiro, e a gente conseguiu ganhar a eleição, e hoje assumimos agora em fevereiro, e estamos continuando o legado, pegamos um pouco da história do Márcio, evidente, algumas bandeiras são muito importantes para o segmento, mas trazendo agora uma nova forma de fazer, uma nova experiência, sem dúvida nenhuma. Meu irmão entrou na política com 25 anos, eu tenho 48 agora, então você entra com sangue novo, mas muito mais maduro, já com uma outra cabeça, com uma outra proposta de vida e de transformação. Né? Fred, como é que é ser eleito? A sensação de ser eleito, porque eleito é poderoso, um negócio poderoso porque você é escolhido dentre vários, né? Sim. Eu acho que ela também vem a situação que eu nunca tive, provavelmente nunca terei. Mas eu acho que é uma sensação de um nível de responsabilidade e júbilo, né? Porque eu fui escolhido. Como é que é isso? Descobri que fui eleito. Mandic, sabe que uma das coisas que eu sempre pedi a Deus foi que nunca tirasse do meu coração o senso do serviço, nesse sentido, sabe? Porque para mim não ia fazer sentido se não fosse assim. Então a eleição ela foi uma... eu percebia a política como uma maneira prática de objetivar, de dar concretude a um processo evangélico, mas não de evangelização, você vai entender, não é? Sim. Tem uma expressão que é bíblica que diz: a oração sem obras é morta, né? Então para mim era assim, eu cantava, eu fazia, eu tinha obra de caridade, mas eu percebi que a política podia ser uma maneira prática de chegar em lugares que eu nunca tinha chegado, com o poder da caneta, com o poder da legislação, com o poder da força do executivo, que é de fato você ser um agente de transformação na vida direta das pessoas. Então, eu percebi isso quando eu estava no DER, como vice-presidente do DER. Um dia eu fui entregar, junto com o prefeito, um asfalto num trecho em Iguaba Grande. Nunca esqueci isso. E o prefeito sabe disso, o prefeito Vantuil. E lá, quando eu entreguei o trecho como vice-presidente do DER, uma senhora veio... Tinha muita gente ali e tal, ela veio me agradecer, falou: meu filho, obrigado pelo asfalto que você está trazendo aqui. E na verdade o que a gente fez foi criar caminhos para que aquilo fosse feito, ou seja, é o orçamento empregado da forma certa, do jeito certo, no lugar certo. Ponto. Nada mais do que isso. É o básico sendo bem feito. Acabou. Então, se você faz o que você tem que fazer, a coisa acontece. Aí ela me disse: meu filho, eu queria só te dizer que por causa desse asfalto aqui, eu vou conseguir estender toalha do lado de fora, no varal da minha casa. Olha só. Porque eu moro aqui há 10 anos e eu coloco na minha cama uma lona. Uma lona. Caramba. Por causa da poeira. E você faz... Você entende isso? Claro. Então, quando você coloca um asfalto no chão de alguém, da casa, você muda a vida de alguém. Sim. Fala: meu neto vai na chuva, vai passar aqui, não vai mais ir para a escolinha dele com tênis com lama. E que para muita gente é insignificante. Parece insignificante. Tem um valor tremendo. Então, ali, naquele momento, eu não era candidato ainda, mas naquele momento eu percebi: olha a chance de transformar o evangelho em algo concreto. Então eu tenho uma responsabilidade com as pessoas que votaram em mim, sem dúvida nenhuma. Agora, a maior responsabilidade que eu tenho, acredite, e não é bobagem o que eu vou dizer, isso é muito sério, a maior responsabilidade é com aquele que vê aquilo que mesmo que eu tente esconder, que é o meu Deus. Se Deus sabe o meu propósito, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo hoje, né? Então eu falo que eu entrei na política querendo agradar duas pessoas: a Deus, porque eu não posso decepcioná-lo, e a minha filha, que eu quero que ela ande de cabeça erguida em qualquer lugar que ela vá, mesmo depois da minha morte, as pessoas olhem para ela dizendo: ele foi um homem bom, não enriqueceu indevidamente, porque o problema não é enriquecer. Se enriquecer, eu tenho meus projetos paralelos, tenho milhões de outras coisas, sou dono de produtora, eu já entrei na política com patrimônio. Quem quiser só entrar no site do TSE pode olhar. Quer dizer, não, a política, pelo contrário, para mim é um problema. Se eu fosse... para mim é um problema. Né? Quer dizer, então, num mundo corporativo, ganharia mais do que eu estou ganhando hoje. Até. Mas isso não é um problema, mas vai ser uma solução, porque você vai tirar a dúvida
de um telespectador nosso. Nós temos aqui um quadro chamado Na Lata. É o seguinte, a galera chega, pergunta mesmo e é na lata onde o Fred vai responder. E é lá do Rio de Janeiro. Vamos lá. Roda aí. Boa noite a todos. Meu nome é Isabel Ramalho. Eu sou dentista aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu gostaria de perguntar ao deputado se existe algum plano para conter a ação da facção criminosa Comando Vermelho que está agindo na zona oeste do Rio de Janeiro. Foi na lata. Foi na lata. Na lata, assim que é bom, né? Na hora que tava aqui, o Vandir fez assim, ó. Perguntou mesmo. Perguntou. Muito bom. Olha, Isabel, primeiro eu quero agradecer a sua pergunta e eu digo com toda tranquilidade. Hoje eu faço parte da base do governo do Cláudio Castro, que é nosso amigo, o governador, é um homem que está fazendo, e de fato, muito bem para o Rio de Janeiro. Só que o Rio de Janeiro não é um sistema simples de se mexer, né? A gente brinca, mas é uma brincadeira, mas assim, o Rio de Janeiro não é para amador, né? O Rio de Janeiro é um processo que foi... É uma situação que foi desencadeada durante muitos anos. Quer dizer, destruíram o Rio durante muitos anos. Se reconstruir num curto espaço de tempo não é simples. Mas não há dúvida nenhuma que algumas situações já estão sendo realizadas na prática. O plano de intolerância zero contra a violência do Cláudio e dos secretários, ele é evidente. As operações começaram de maneira muito clara, de maneira muito assertiva. A busca contra o crime organizado, ela não tem piedade. Quer dizer, inclusive o Cláudio muitas vezes ele é penalizado por isso, porque infelizmente em alguns momentos as leituras são incorretas, né? Fazem defendem aqueles que não se tem que defender, não é? E às vezes a gente precisa de fato ter uma ação mais objetiva, mais assertiva. É claro que infelizmente em alguns momentos acontecem erros e os erros são pontuais. Ontem mesmo a gente escuta a notícia de alguém algum inocente que enfim sofreu com esse dano colateral, e aqui eu não estou passando pano nisso. Toda a situação precisa ser sempre apurada, ou seja, se houver um excesso da polícia, se houver um excesso do poder público, precisa ser penalizado, precisa ser tirado, né? Enfim, tomado todas as providências, porque o que tem que ser feito? O crime tem que ser combatido com firmeza e justiça, porque o cidadão precisa ser liberto desse mal, ponto. E aí não tem discussão. Tem que fazer o que for preciso. Agora, sem cometer deslizes, sem cometer excessos, sem cometer situações que façam com que, de fato, os direitos humanos, e entendam bem, sejam, de fato, desguarnecidos. Então a gente tem que entender isso, colocar as coisas no seu devido lugar. E o Cláudio tem essa consciência. Se conversar com o Cláudio, não tem acordo. Com bandido não se faz acordo. Então, Isabel, ela tem clareza nessa pergunta, e eu digo com toda tranquilidade. O governo Cláudio tem sido incisivo nessa questão e vai continuar fazendo um trabalho de enfrentamento. E os números estão aí para mostrar. Cada vez mais a violência diminuindo, os homicídios à mão armada, enfim, estão diminuindo. Não é simples, não é uma situação que vai ser desconstruída em pouco tempo, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que as sementes estão sendo plantadas agora, e a postura de combate à violência do governo Cláudio, ela tem se mostrado eficaz e está mostrando cada vez mais que a gente está indo no caminho certo. Não, violência no Rio de Janeiro, principalmente entre as grandes cidades do mundo, ela é praticamente sui generis. Nós estamos falando de Joanesburgo, né, capital da África do Sul, e o Rio de Janeiro, né, dentre as grandes cidades. Isso remete à questão das 50 cidades mais perigosas do mundo. 11 estão no Brasil. O Rio de Janeiro não é uma delas, mas 11 estão no Brasil. Quer dizer, e o Rio de Janeiro, dentre as grandes cidades, que é o cartão postal brasileiro, certamente é a cidade mais violenta, com exceção de Fortaleza. Esse tipo de coisa acontece no Rio de Janeiro a céu aberto. E eu sempre fui um adepto da ideia de lei e ordem. Eu acho que lei e ordem são pré-condições. Eles não são suficientes para nada ir para frente, mas sem lei e ordem, nada cresce. Sim. Então a postura de tolerância zero é mais do que imprescindível numa situação dessa. Aí suscita uma questão que outro dia desse eu entrei num debate, né, nas redes sociais, e essa pessoa levantou e disse que a maioria das pessoas que são mortas pela polícia no Rio de Janeiro e em São Paulo
são negras. E de fato é verdade, cerca de 80% Sim. das pessoas que morrem em combate com a polícia são negras. Aí eu fiz uma pergunta para mim, que é uma pergunta... Como eu já fui um economista sério, né? Antes de eu já fui um economista até respeitado. Hoje eu sou empresário, essas coisas, mas eu já fui um economista sério. E a gente, economista é que nem alcoólatra, né? Você nunca deixa de ser, você continua fazendo os 12 passos pro resto da vida, né? E eu me perguntei o seguinte, falei, vem cá, ninguém nunca me mostrou estatística e eu gostaria de perguntar, e já que você está aqui hoje, não vai dar para você me responder hoje, mas dá para a gente fazer isso para uma próxima rodada. Sim. E botar isso no site. A frequência de policiais mortos baseado em raça, eu não gosto dessas coisas de baseado em raça, mas já que agora, né, saber entre os policiais mortos em combate no Rio de Janeiro ou fora de combate ou fora do momento de responsabilidade, como um momento de folga, a quantidade de policiais mortos, a raça deles e a raça da pessoa que cometeu o homicídio. Uhum. Porque esse estudo foi feito nos Estados Unidos. Esse estudo foi feito nos Estados Unidos depois desse negócio do BLM, Black Lives Matter, etc., né? E uma coisa que foi constatada, por exemplo, é que 90% dos homicídios de policiais são causados por pessoas negras nos Estados Unidos. Então aquela história de que o policial persegue o negro, ele acaba tendo um problema de causalidade. A gente não sabe se o policial persegue o negro ou porque a maioria dos homicídios contra policiais são feitos por pessoas negras. Os policiais atuam de maneira mais incisiva e que acaba ocasionando maior incidência de morte. Então essas coisas que não são muito legais de perguntar, porque uma vez que a gente tem aposta, né, que existe um racismo estrutural e que as pessoas que caem... Mas acho que a pergunta que vai no caminho oposto é: e a frequência de policiais mortos? Quais são as raças desses policiais e quem são as pessoas que causam a morte desses policiais que ocorra, né? Então, são questões interessantes para a gente debater, porque a política pública, eu acho que ficou muito fácil no mundo e no Brasil hoje, o subterfúgio de dizer que eu não tenho porque eu sou isso, né? Essa política identitária, né? E essa questão que a gente começou no começo, logo quando você colocou a sua trajetória, que nós falamos dessa assumir a responsabilidade radicalmente pelo que acontece na minha vida, pelo aquilo que acontece de bom e aquilo que acontece de ruim. Então, acho que seria isso uma pergunta interessante para uma próxima rodada, para a gente ver se segura a água essa tese, né? Porque se ela for permeável, a gente sabe que ela é ideologicamente arquitetada. Se não segurar a água, a gente pode começar a explorar outras alternativas. É isso. Tá bom, não tá? Olha, tem muito mais. No próximo bloco a gente vai ter aqui Patrícia Roccato, ela é advogada, né? Ela adora números, né? Ela não é só advogada, ela é contadora. Contadora. E ela junta os dois. Vai falar tudo aquilo que todo mundo gosta, de números. Não é só de número, não. Também tem de regras do jogo. Porque para jogar o jogo, se você não conhece a regra, você se ferra. Só que não é na política também. Eu tenho um amigo que estava lá... Eu, graças a Deus, pulei fora. Eu fui convidado para participar do governo do presidente Bolsonaro. O Paulo Guedes foi meu chefe, fez esse convite e eu achei por bem não participar de governo nenhum para me dar o direito de criticar dos dois lados. Porque eu acho que o Brasil é um processo que uniu a esquerda, a direita e o centro para fazer o negócio não funcionar. Porque a gente seria leviano se falar a esquerda que fez o problema, a direita que fez o problema. Não, essa discussão é bem mais ampla do que denominar lado. Não é por aí. Se é vermelhinho, se é azulzinho, não. Nós tomamos decisões que pioram o Brasil em cada rodada do jogo. E é um conluio, né? Acho que a esquerda e a direita trabalhando junto, remando para o mesmo lado, assim, como é que a gente... Mas segura aí. Segura, porque senão... Gente, tem muita coisa para falar. Vamos lá. Próximo bloco, Patrícia Roccato vai estar com a gente também, junto com Fred, Van Dijk e eu. Até já.
Estamos de volta no terceiro e último bloco. Hoje o nosso convidado, Fred Pacheco, deputado estadual do Rio de Janeiro. E temos aqui a nossa especialista do Sou Bem Sucedido, doutora Patrícia Roccato. Boa noite, doutora. Boa noite, Júnior. Que boa bom, noite, boa Fred. noite, Patrícia. Prazer estar aqui com vocês. Que bom, muito Alegria. bom. Doutora, vamos lá então. Você sabe que muitas pessoas têm dúvida quando montam uma empresa, né? Enfim, monta o seu negócio, fico na pessoa jurídica, fico na pessoa física, e às vezes o grande erro é permanecer, às vezes, na pessoa física ou não. Também. Na verdade, o empresário, ele sempre demora para pensar nisso, não é verdade? Normalmente o empresário, ele só começa. Sim. Então ele vai lá, eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo, ele junta, ele monta o plano de negócios dele e começa. E depois ele vai pensar. Depois ele vai pensar na contabilidade, depois ele vai pensar no planejamento tributário. E aí, muitas das vezes, o imposto já foi, eu já paguei, já passou um ano, já está na hora de entregar a declaração de ajuste anual. E aí eu já tive toda aquela movimentação na minha conta. Então, esse que é o problema. O problema é que o empresário, ele deixa para depois. E aí ele deixando para depois, ele não pensando nisso, não absorvendo isso no plano de negócios dele, isso acaba virando uma onerosidade excessiva. Sim. E aí é onde todo mundo fala, ai, poxa, é difícil, direito tributário é difícil, contabilidade é difícil, mas não é, porque a gente demora. A gente Entendi. demora para planejar. E o segredo, a alma do negócio é planejar. Planejar. É você pensar e pensar nos mínimos detalhes. Então lá, eu sou um autônomo. Vamos falar aqui de dentistas, vamos falar de arquitetos, vamos falar de advogado, vamos falar de pessoas que simplesmente começam, não é? Até um certo valor, compensa a pessoa física. A pessoa física, ela vai compensar por conta da tabela ali do imposto de renda. Até quanto, doutora? Olha, hoje eu diria até R$3.000. É um Mês. valor mês. É um valor estritamente baixo, mas a tabela do imposto de renda tá alta, né? Ela vai ser atualizada, mas atualizada Sim. num valor assim não muito significativo. Mas se você levar pelo lado que hoje existem outros tipos de empresa, né? Existem as microempresas, existem as empresas de pequeno porte, o MEI para essas pessoas não vale. Tá? Não vale. Não vale. O microempreendedor individual, ele foi criado para poder resolver a situação de pessoas que eram totalmente informais. Tá. Mas aquelas funções simples, não é? Aquelas funções dos camelôs, né? As funções mais simples e que não tem, na verdade, uma situação financeira de arcar com toda a estrutura que uma empresa nos traz. Então, o governo facilitou e foi bacana, foi muito legal essa parte dessa formalização, até pelos direitos que essas pessoas podem ter hoje em dia, né? Elas ficam, na verdade, guarnecidas de algumas proteções governamentais, até em relação à previdência também, então vale a pena. Mas isso não protege, isso não está disponível para os autônomos, Entendi. tá? Para os autônomos, perdão, para essas funções mais... Sim. né, enfim, profissionais liberais, tá? É assim que a gente define. Mas nós temos empresas de pequeno porte, nós temos a microempresa, e aí, assim, obviamente que você vai ter que ter uma contabilidade, que você vai ter que se estruturar, mas também de uma forma simplificada, também de uma maneira Entendi. que não exija, talvez, tanto controle. Eu sou da seguinte opinião, contabilidade para todos. Não importa se você é simples nacional, não importa qual é o tipo de empresa que você tem, mas faça contabilidade porque você já começa a aprender desde o início de uma forma que você consiga crescer, tá? Sim. Quando você vai lá para o lucro presumido ou para o lucro real, você já conhece tudo o que você precisa para poder fazer um planejamento um pouco mais... sério, um pouco mais voltado para atender uma legislação que é um pouquinho mais complicada, Sim. tá? E muita gente agora está chegando o momento de imposto de renda, né? Sim. Começa a entregar. É onde o pessoal entra no desespero agora, né? Não, com certeza. É onde as pessoas, eu diria que é onde as pessoas tomam consciência da importância de fazer o planejamento. Sim. Porque você pega, por exemplo, um profissional liberal que vai ter que pagar lá, sei lá, R$25 mil de imposto, R$30 mil de imposto. Puxa,
para parcelar em 8 vezes, que é o que a Receita dispõe, acaba ficando pesado, né? Junto com as outras despesas do dia a dia, enfim. E aí, quando nós transformamos isso para a pessoa jurídica, às vezes isso acaba caindo lá para os seus 10, 12, 15 mil, já considerando a estrutura da empresa, já considerando a contabilidade, né? O contador mensal ali também. Legal. E então, assim, acaba deixando um pouco menos oneroso toda essa situação. Mas é na hora do imposto de renda que as pessoas vão tomar consciência dessa importância do planejamento, né? Entendi. E assim, né, Júnior, não posso deixar de falar que trabalho muito com startups. E na grande maioria das vezes, quando essas startups de alguma forma passaram pela minha mão, ou ali num processo de due diligence, ou até para estar formalizando mesmo valuation e etc., muitas das vezes essas startups acabaram sendo desvalorizadas pela falta do planejamento tributário. Então, às vezes, elas tinham um valor muito legal, muito bacana, a ideia é muito legal, mas o passivo que ela carrega aí nos últimos anos de operação acabou por inviabilizar o negócio, acabou por inviabilizar a compra daquela ideia. Ou seja, a ideia é boa, tem tudo, mas por essa falta de planejamento, coloca tudo a perder. Colocou tudo a perder, né? Muitas vezes o investidor, às vezes o investidor, ele até tem interesse, só que o que ele faz com o risco? Sim. Ele deduz. Então, ele deduz daquele valor. Então ele não põe a perder, mas às vezes você acaba perdendo dinheiro que você poderia não ter sofrido com isso se você tivesse pensado no planejamento desde o início, tá? Veja, a Patrícia, ela é uma das especialistas, né, do programa Sou Bem-Sucedido, né, de tudo aquilo que tanto eu quanto o Vandi que estamos desenvolvendo. E é muito importante tudo isso que ela está falando e pode ter certeza, você vindo fazer parte conosco, ela vai cuidar de vocês e ela manja, hein? E ela manja. Mas fica aqui com a gente, que já falou um pouquinho mais. Fred, entrou na política. Sim. Chegou lá, foi eleito. Como é que tá a sua rotina, cara? Como é que tá o seu dia a dia? Eu te sigo nas redes sociais. Eu te conheço há muito tempo. E agora é o seguinte, né? É pai, é deputado, é irmão, né? Porque você tem os seus irmãos, vocalista da banda Dom. Como é que você tá fazendo, né? Imagina, para dar conta de tudo isso, que eu acho que a sua agenda é uma loucura. Uma loucura. Eu acho que, primeiro, tem uma máxima que no meio corporativo é muito conhecido também, que é o ótimo é inimigo do bom. Acho que quando a gente vira um pouco a chave na nossa cabeça e para de ser tão exigente, porque ser exigente com o modo perfeccionista dá problema, ansiedade, e você não chega, você não é perfeito. Essa é a grande questão. Então, eu quando assumi alguns desafios, eu me coloquei essa máxima, o meu coração diante de Deus dizendo, olha, eu não sou perfeito, eu não vou conseguir segurar todas as bolas que estão me dando, os pratos vão cair, as situações cotidianas, elas são difíceis e a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem. E é interessante que a banda Dom, ela surgiu a partir dessa máxima, dê o óptimo máximo. É para Deus o melhor. E para Deus o melhor, para Deus não significa você ter uma orquestra. Você pode ter uma voz, mas fazendo o melhor com o que você tem. Então, hoje estou vivendo a minha vida como deputado, entregando o meu melhor, mas chega num determinado... Eu vou dar um exemplo. Se eu precisar ter uma agenda com a minha filha, e eu precisar fazer uma agenda com, enfim, de política, mas que ela não seja absolutamente fundamental, a medida cai na hora. Eu vou dar tempo para ela, sim, e eu vou ser integral para ela, e eu não vou entregar aquela outra parte, ponto. E acabou a culpa. Para mim isso vai acontecer amanhã, só para você ter uma ideia. Porque eu estou com a minha filha hoje, amanhã eu tinha uma agenda para fazer, e me ligaram falando, Fred, você pode estar nessa agenda, assim, assim? Eu falei, não posso. Por quê? Porque eu vou estar com a minha filha, eu vou chegar cedo, mas não vai dar tempo, etc. Enfim, a gente precisa ter essa medida, Júnior. Então, outro exemplo, eu, em alguns finais de semana, eu estou com ela.
Porque, enfim, eu sou divorciado. Sim. E aí minha filha mora com a mãe e o final de semana que eu estou com ela, me ligam para fazer show. Entende? Aí eu recebo a agenda. O que eu falo? Eu não vou fazer, porque eu estou com ela. Então, eu diminuí a minha possibilidade de fazer agenda, com a banda, inclusive, por conta da minha presença com a minha filha. Aí você fala, Fred, mas que loucura. Não, loucura não. Vai passar. Vai passar. Ela tem 12 anos. Daqui a 4 anos, em 15, ela vai para pai. Você já está passando por isso que eu já sei. Então, cara... Eu não estou errado? Então, assim, hoje eu simplesmente nego. Assim, desculpa, então eu vou fazer menos show para estar mais com ela. Agora, é claro que tudo é equilíbrio. Inclusive, estar com ela também é equilíbrio. Uma medida certa, né? Tudo é tudo é o seu equilíbrio. Eu tenho que fazer as coisas se eu precisar fazer. Claro que tem exceção. Claro. Só que é isso, né? Se o governador me chama, como já aconteceu, e eu estava com ela, eu falei, filha, agora eu preciso estar com ele. Sim. Porque eu tenho uma situação que é absolutamente urgente e a gente vai recompor. Então, eu acho que a gente precisa ter essa medida, soltar um pouco a corda. As pessoas que estão vendo a gente aí, as pessoas estão cada vez mais enlouquecidas por resultado, e eu não estou dizendo que não é bom ter performance, mas a que preço? Mas é que tá, não adianta a gente performar de um lado e não performar do outro. Você sabe que me falam às vezes, o pessoal fala pra mim assim, Júnior, hoje você atende mais de 7 países, né? Hoje você tá na TV, um monte de coisa, então você tem tempo, né? Eles querem dizer o seguinte, então hoje você tem grana, você consegue almoçar com... Não. Desde quando eu não tinha dinheiro para comprar 2 lanches do McDonald's por R$15, eu nunca abri mão de buscar minhas filhas na escola, de almoçar com elas todos os dias, de treinar com elas, ou seja, isso é ser bem sucedido, né? De você encontrar tudo isso. Você também, né, Patrícia? Então, por exemplo, você tem a sua empresa, você tá na TV também, você tem os seus sobrinhos, tem que saber a bolaria. Né? Tem que ter essa medida. Sim. E você se sente feliz com tudo isso. Eu acho que a grande questão é isso, você usou a palavra, né? É você ter de fato o equilíbrio, ter cabeça no lugar e saber que você é falível, que tem hora que você vai sentir saudade, tem hora que você vai achar que fracassou, tem hora que você não vai conseguir dar aquilo que você pensou que ia dar e tá tudo bem. Então, essa cultura, e é uma cultura incorreta, né? Que o mundo nos enquadrou, né? Da cultura do eu não posso errar, eu não posso falhar, o inquebrável, o imparável. Não, nós somos humanos, a gente pode sim, às vezes, dar um tempo para as coisas, a gente pode mudar um pouco o percurso, pode errar, pode voltar, pode começar de novo, pode recomeçar a vida, sim. A gente pode... Enfim, aqui eu ficaria horas falando sobre isso e eu digo que a cada passo que tenho dado na minha vida, eu tenho percebido que é um jeito novo de se fazer coisas boas. Né? E é legal o que você falou, né? Você que está nos assistindo, como o Rodic fala, anota aí. Né? Nós temos que nos dar a oportunidade de recomeçar. Sim. Porque às vezes a gente dar passos, a gente nem sempre acerta, não é verdade? Sim, quantas vezes também já errei na minha vida, isso faz parte. Mas a gente dá o direito de acertar. Então, veja que quando a gente... muito interessante que veio aqui recentemente o Paulo Moraes, que é o fundador da Espaço Laser, né? E ele dizia o seguinte, cara, eu já errei, eu acertei alguns negócios, outros eu errei, mas eu nunca desisti. Ou seja... E no coração daquele que é bem sucedido, isso é algo que está sempre lá, não vou desistir. Então hoje onde você está hoje, porque você hoje como deputado estadual, você não ajuda só os católicos, mas você ajuda uma população inteira, né, do estado do Rio de Janeiro. Você se formou, você, né, trabalhou na Credit Card muito tempo, você pegou toda essa experiência de vida, intelectual, e hoje você pode aplicar dentro daquilo que você foi chamado hoje fazer, né, e cuidar das pessoas. E a gente precisa, e isso eu quero voltar nessa questão, porque às vezes a gente acha que não pode fazer porque é imperfeito, não é? A gente não pode realizar algo porque não está tão pronto assim, né? Então, que as pessoas que estão assistindo, ouvindo a gente saibam disso, né? Não é sobre isso, não é sobre estar pronto, porque nós estamos em constante construção, não é? E eu passei por uma situação que mudou minha vida, que foi a questão do divórcio, por exemplo, e eu não deixei de ser católico por isso. Eu não deixei de caminhar com as coisas da fé. E poderia. Eu passei por isso também. Você passou por isso também. Eu também. Então, veja, o que eu quero dizer é que é muito bonito isso que eu me permito hoje viver, porque me dá a chance de dizer,
Nós sim, nós somos imperfeitos, mas continuamos caminhando e fazendo o melhor que a gente pode e também transformando a vida das pessoas. Então, que as pessoas se libertem dessas regras tolas, né? Dessas regras de enquadramentos que elas só nos punem mais, só deixam a gente com mais culpa e com mais vontade de desistir, né? A gente vê que o caminho é muito tortuoso, fala, nem vou. Você imagina, eu saí depois de 20 anos em São Paulo, numa vida que eu tinha, enfim, com muitos aprendizados, e hoje, em menos de 2 anos, hoje sou deputado estadual, com uma empresa, sou o melhor pai que posso ser, da melhor forma que posso ser, sem ser perfeito, né? Fazendo o melhor que posso, e é isso. E eu me sinto feliz, me sinto bem sucedido com as coisas que tenho feito, porque eu tenho certeza que o meu legado está aí e mais. Acho que sou bem sucedido, principalmente porque hoje sou de verdade. Isso é mais importante do que qualquer coisa. Total. Quando a gente... Você que está assistindo, aplaude. Nunca vai conseguir ser bem sucedido se você não for de verdade. Exatamente. Não adianta nada você ter um império ou você ser o maior, enfim, na sua área, se você finge que é o que você é. Isso é terrível, né? Então, aí é de fato a aparência, no final o teu coração vai ser escuro, o teu coração vai ser machucado, e você vai deitar a cabeça no travesseiro e vai olhar para trás e vai dizer, isso não tem nenhum sentido o que está acontecendo. Então, cadê a felicidade? Você sabe que, para quem não sabe, eu também fui missionário por 15 anos também, né? E muitas vezes a gente não pode deixar que o julgamento das pessoas... E nós sofremos muito isso, você sabe disso. Demais. Sim. Você passou por isso também. Passei. Muito. Sabe, de a gente não deixar que a opinião dos outros tenha muito mais valor do que aquilo que somos de verdade. Perfeito. Porque aquilo que a gente quer de verdade, isso permanece. A fala dos outros passam. E sabe o que é bonito, Júnior? A gente aprendeu isso na palavra de Deus. A gente conhece se a árvore é boa pelos frutos. Exatamente. Olha os frutos aqui. Olha os frutos aqui. Então, se os frutos são bons, a árvore é boa. Então, e as pessoas precisam entender isso, que quando as coisas acontecem, e muitas vezes as pessoas ficam maldizendo pelas regras, enfim, essas regras tolas, e a gente depois, de repente, vai para um outro caminho e começa a dar fruto. Você fala, meu Deus, então isso não é de Deus? Se é honesto, é justo, e a gente continua cuidando das pessoas, isso é importante, não há dúvida que é um fruto de Deus. Mas você sabe que assim, né, a gente está com o tempo estourado aqui, mas algo que eu quero dizer que é muito verdade, né? Hoje eu me sinto, não sei se você tem uma pergunta para você. Muito perguntaram assim, poxa, mas você não fazia mais o bem quando você era... entenda a pergunta, o que eu vou dizer. Você não fazia muito mais bem quando você era missionário? Pelo contrário, eu acho que hoje eu faço muito mais bem. Não há dúvida nenhuma. Né? Porque hoje eu consigo alcançar aonde eu não alcançava. Hoje eu consigo fazer aquilo que eu não fazia. Né? Então, o Fred, antes ele fazia um trabalho que era voltado para um público do Rio de Janeiro. Isso mesmo. E hoje o Fred, ele é do Rio. É isso. E a ideia é exatamente essa, é ter mais um mecanismo, mais um instrumento para ajudar e transformar a vida das pessoas. É isso. Fred, para a gente encerrar, eu sempre falo para os meus convidados o seguinte, eu quero que você tente imaginar, não vou hipnotizar. Não vou hipnotizar. Sei que você faz. Né? Não vou hipnotizar, mas eu gostaria que você imaginasse que aqui na sua frente, aqui, não tivesse a mim nem a doutora Patrícia, mas tivesse aquela menina tão importante para você que é a Valentina. Pô, eu choro com certeza, né? Se ela estivesse aqui na frente, Fred, e se você pudesse, depois que você contou toda essa trajetória, o que você falaria para ela? Eu digo, o que eu falo muito para ela, né? Seja honesta, seja justa, verdadeira e diga sempre a verdade, né? Então, para as pessoas que estão ouvindo, acho que essa palavra é a palavra que mais hoje me coloca sentido na vida. E aí é Jesus, eu sou a verdade e a vida, e se ele é reflexo e eu sou reflexo dele, nós somos, seja de verdade. Você que está me ouvindo, não minta para você mesmo. Perfeito. Pelo que os outros pensam, pelo que os outros falam. Fred, mas é uma coisa que a família, a igreja... Seja de verdade. É só sobre você e Deus. Só isso. Sempre vai ser só entre você e Deus. Gente, eu acho que toda essa história do Fred, ela vem nos ensinar muita coisa. Eu acho que você que está assistindo ao vivo, depois vai estar disponível no canal, né, da BMC. Eu acho que vale a pena você assistir,
assistir mais uma vez, assistir outra vez, porque tem vários detalhes em toda essa história que eu tenho certeza que em alguma coisa vai se encaixar na sua vida e que vai fazer você enxergar você de uma forma totalmente diferente. Eu acho que talvez o que você precise voltar a se enxergar é de verdade, segundo ao olhar que você mesmo tem por você e não por aquilo que os outros têm. Exatamente. E principalmente que eu acredito muito, né, respeito aqueles que acreditam ou não, e principalmente da forma que Deus nos olha. Eu acho que isso é mais importante. Fred, muito obrigado. Eu que agradeço. Cara, realmente Uma eu te alegria. chamei porque realmente você é uma pessoa bem-sucedida. Muito obrigado, eu que agradeço. Cara, que Deus abençoe a sua jornada no Rio de Janeiro. Obrigado. Eu acho que é só o começo Que Deus quiser. de Reze por muita mim. coisa. E Conte comigo. muito obrigado. Patrícia! Obrigado, Patrícia. Que bom, Patrícia. Um prazer. Que bom. Prazer que bom, imenso que bom. estar aqui com vocês. Obrigada. Fala o Fred. seu Instagram pro pessoal. @doutora DRA Patrícia Rocato, com 2 Cs. Sigam ela lá. E ela está dentro do Sou Bem Sucedido. E foi mais um programa. E mais uma vez, muito obrigado. Fred, Conte comigo. muito obrigado. Mais uma Você que é do Rio de Janeiro, que não é do Rio de Janeiro também, sigam o Fred no Instagram. Fred Pacheco RJ, tudo junto. Fred com Demudo, Fred Pacheco RJ. É fácil. Pessoal, um abraço para vocês. Até a próxima quarta-feira. E tenha certeza que o que nós queremos é que seja bem sucedido. Pega esse QR Code aí, coloca no seu celular e entra lá, porque nós vamos ajudar você. Um abraço, até o próximo programa.